João 21, até o versículo 23. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. E havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não disse que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Ok, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Bendito Deus, ajuda-nos nesta hora para que a Tua palavra ela penetre o nosso coração, que nós possamos entendê-la e que a mensagem dela possa produzir em nós aqueles frutos que o Senhor mesmo quer que ela produza. Então, ó Deus,
Concede-nos agora, Pai, intimidade com o Senhor, sensibilidade ao Teu Espírito. Ó Deus, que as nossas mentes estejam lúcidas e extremamente sensíveis ao falar do Senhor. Ajuda-nos agora, Deus, concedendo-nos pela Tua misericórdia e graça o entendimento da Tua palavra e que ela mova-nos para fazer aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem, nós vamos fazer uma pausa lá em Marcos, nesta semana e na outra, para tratar de dois pontos que são paralelos. Um deles é o desfecho da história com Pedro. Nós paramos lá em Marcos, no capítulo 15, quando Jesus esteve debaixo daquele julgamento falso, que nós falamos na semana passada. Um julgamento falso que teve efeitos benéficos para todos nós, porque através dele Cristo nos substituiu naquela cruz. E então nós deixamos e vamos fazer uma pausa até o primeiro domingo de novembro, na Santa Ceia, onde nós vamos falar sobre a crucificação de Cristo. Até lá nós vamos atender para duas histórias que são importantes. A primeira delas é a de Pedro, porque nós deixamos Pedro, e Marcos deixou Pedro, naquela situação triste, em que depois de ter negado Jesus 3 vezes, ele ouviu o galo cantar pela segunda vez, ele viu Jesus, fitou Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, e então saiu dali em grande tristeza, porque ele havia traído o próprio Filho de Deus. Mas nesse texto nós encontramos Pedro novamente, junto com alguns outros discípulos. Ele estava com os filhos de Zebedeu, Tiago e também João. Ele estava ali com Natanael e ele estava ali com Tomé. A outra história que eu gostaria de falar com vocês é uma história a respeito de Tomé. Nós vamos falar sobre ela na semana que vem. Mas eu gostaria de, nesta noite, olhar especialmente entre todos esses discípulos que estão aqui, especialmente para Pedro. Este Pedro impulsivo, que nós falamos e lemos tanto sobre ele em Marcos. Este Pedro que disse que jamais deixaria o Senhor. Este Pedro que declarou que ainda que todos o abandonassem, ele não abandonaria. Este Pedro que dormiu no jardim do Éden, no jardim Getsemane. Talvez se ele estivesse no Éden teria dormido também, mas ele dormiu no Getsemane. Este Pedro que quando teve talvez a maior de suas intenções, o melhor de todos os seus desejos de tentar salvar o Senhor Jesus, e seguiu quando todos o abandonaram, seguiu até o pátio da casa do sumo sacerdote, talvez com algum plano de libertar Jesus. Ele foi confrontado por uma serva daquela casa, e ele não conseguiu resistir às indagações daquela mulher, e ele negou que ele conhecia Jesus. Este Pedro que foi embora chorando e triste naquele momento da paixão de Cristo, este Pedro, ele teve 2 primeiros contatos. Um em que o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, encontrou as mulheres que foram visitar o seu túmulo, e ele disse: olha, avisa Simão e avisa os meus discípulos para que eles me encontrem, que eu os encontrarei na Galileia. Então Pedro já recebeu uma orientação, e ele sabia que Cristo ressuscitado queria falar com ele. Este Pedro que já sabia da ressurreição, esse Pedro que já sabia das aparições do Senhor Jesus, este Pedro que sabia que havia uma orientação que eles fossem para a Galileia, este Pedro está aqui junto com estes outros discípulos, novamente na Galileia. O mar de Tiberíades, Tiberíades é um nome, é uma praia, uma das praias deste grande lago que é chamado de Mar da Galileia. E então, este lugar é um lugar muito conhecido desses discípulos, porque eles já tinham estado lá em um momento no seu passado, provavelmente há 3 anos atrás, quando o Senhor Jesus chamou especialmente a Pedro, chamou a Tiago e chamou a João, na beirada daquela praia, que estavam também pescando, e o Senhor já tinha os encontrado no passado, e o Senhor Jesus já tinha também feito esta pergunta para eles, se eles tinham pego algum peixe, e eles também não tinham pego nada até aquela hora, e então Jesus os mandou lançar a rede novamente, e eles puxaram a rede, e muitos peixes vieram. Eles já conheciam aquele lugar é um lugar extraordinário, aquele lugar é o lugar onde o Filho de Deus encontrou aqueles pescadores e mudou a vida deles, e lhes deu uma esperança nova, lhes deu um fôlego novo de vida. Aquele lugar era um lugar que para eles era considerado casa,
E então, naquele lugar de grandes experiências, naquele lugar que eles tinham o seu lugar de repouso, o seu lugar de conforto, o seu lugar seguro, aquele lugar também era o lugar onde esses discípulos, depois de toda essa conturbada história, e especialmente daqueles conturbados dias, voltaram. E voltaram por vários motivos. Voltaram porque Jesus tinha feito uma orientação, já ressurreto, para que eles fossem para a Galileia. Voltaram também porque esses discípulos precisavam de sustento. Quem garantiu o sustento deles durante aqueles 3 anos que eles não pescaram? Foi o Senhor Jesus. Foram alguns auxiliares, algumas pessoas que voluntariamente ofertavam para a manutenção de Cristo e dos seus apóstolos. Mas tudo isso tinha acabado. Jesus tinha sido morto, crucificado, ressuscitou, alguns viram, outros receberam a notícia, mas o fato é que toda aquela campanha de evangelização pela Palestina tinha encerrado. E eles precisavam comer, e eles precisavam alimentar suas famílias. E então, provavelmente, o motivo principal deles terem voltado para aquele lugar e de Pedro ter decidido, no versículo 3, vou pescar, seja exatamente porque eles tinham suas necessidades e eles precisavam que elas fossem supridas. A gente fica tentado nesse texto a fazer uma certa analogia e considerar esse texto um texto alegórico, dizendo que talvez Pedro tenha dito assim, vou pescar, mas não pensando em peixes, pensando em homens, porque o próprio Jesus diz, eu vos farei pescadores de homens. Mas aí eu estaria forçando o texto, porque o texto não está dando a ideia de que isso aqui seja algo, uma parábola ou algo alegórico. O fato é que estes homens tinham necessidades, eles precisavam de suprir suas necessidades, e Cristo não estava mais caminhando, encarnado com eles, e então eles voltaram a pescar. Mas esses pescadores, não sei se eles não eram bons pescadores, ou se de fato o mar não estava para peixe naquele dia de novo. O fato é que assim como Jesus os encontrou a primeira vez, neste texto João mostra Jesus encontrando esses discípulos de novo, ao raiar da manhã, na mesma situação que ele os encontrou da primeira vez, sem peixe. Eles não reconheceram Jesus de cara, mas eles ouviram a voz de Jesus, e Jesus perguntou, filhos, vocês têm aí alguma coisa para comer? E então eles responderam, Senhor, não, nós ficamos aqui, passamos a noite, mas não pegamos nada. Então Jesus disse, olha, lança a rede. E aí eles lançaram a rede como Jesus os ordenara, e então eles sentiram que eles pegaram peixe. E então João, o discípulo amado, ele fez a conexão. Eu conheço essa voz e eu conheço essa história, ela já aconteceu. E João disse para Pedro, Pedro, é o Senhor. E quando ele disse isso, o texto diz que Pedro cingiu as suas roupas e pulou no mar. Aí alguns dizem assim, Pedro estava pescando nu. Quem é que pesca nu? Não, obviamente não estava pescando nu. As roupas que eles usavam naquela época eram túnicas. E eu não sei, provavelmente vocês nunca fizeram isso, eu também não. Mas se você entrar com uma túnica dentro de um lago, dentro do mar, você vai ter dificuldade de nadar, principalmente se ela estiver amarrada com cinto. Mas se ela não estiver amarrada com cinto, então o que vai acontecer? Quando você pular na água, ela vai subir e você vai nadar livremente. Então possivelmente Pedro apenas tinha soltado aquelas amarras que eles usavam nas cinturas, e apenas a túnica estava presa aqui em cima. Então ele podia ficar com os braços soltos e nadar. Quando ele ouviu falar que Jesus estava lá, então ele pegou a sua cinta e atarrachou sua roupa, cinturou, cingiu a sua roupa e pulou na água, porque ele pretendia sair logo e ir em direção, ele queria encontrar com Jesus. E o texto diz que os outros discípulos ficaram no barco, e eles estavam próximos daquela praia, e eles saíram logo, arrastaram o barco, a rede, e foram até o encontro de Jesus. Quando eles chegaram na praia, imagine que esse encontro está recheado de sentimentos os mais diversos, porque você tem ali homens que fugiram na hora principal. Você tem ali um homem, especialmente, que foi alertado, repreendido, e ainda assim naquela noite traiu Jesus. E que a última vez que tinha estado com Jesus, ele tinha olhado os olhos de alguém que ele disse que não conhecia. E então eles chegam provavelmente muito constrangidos com tudo aquilo, talvez querendo pensar só nos peixes, porque era melhor pensar nos peixes do que pensar no que tinha ficado para trás. E então Jesus pergunta para eles, Jesus diz para eles, olha, trago alguns desses peixes que vocês pegaram. Eles tinham pego 153 grandes peixes, e Jesus já estava lá com a brasa,
já estava lá com alguns peixes já preparados. E então eles se assentaram com Jesus. Jesus pegou o pão, partiu, deu para eles, havia pão ali também, e Jesus pegou o peixe também e o serviu. E possivelmente isso os arremeteu a várias lembranças. Talvez aquela lembrança quando Jesus multiplicou os pães e os peixes. Talvez a lembrança da última ceia lá no cenáculo, quando Jesus partiu o pão e deu para eles. Veja que tudo nesta cena aqui é recheado de emoção, de sentimento e de lembrança. E então eles se alimentaram, e a impressão que dá é que cada um foi levantando de fininho e foi saindo, porque todo mundo sabia que uma conversa muito séria precisava acontecer ali, que era aquela conversa entre Jesus e o discípulo que era o mais corajoso, que era o líder nato do grupo, que era o destemido, mas também era o falador, mas também era aquele que na hora H ele tentou, mas ele também fugiu. Era aquele que disse que amava mais do que todos os outros, e ainda que todos o abandonassem, ele não abandonaria. E ele foi e fez pior. Além de não abandonar, além de abandonar, ele também negou a Cristo. E então todos foram saindo, e de repente naquela cena só sobram Jesus e Pedro. E Jesus faz um interrogatório que talvez seja uma das narrativas mais conhecidas dos evangelhos, quando Jesus olha para Pedro e pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta de novo para ele: Pedro, tu me amas? E eu imagino que o silêncio era tão grande como o que nós estamos tendo aqui nesse momento. E aí Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez Jesus respondeu para ele então: apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez então Jesus faz a pergunta: Pedro, você me ama? E aí o texto diz que Pedro se entristeceu por Jesus ter perguntado pela terceira vez. E então Pedro responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. E mais, Jesus faz um alerta: Pedro, você foi novo, e você viveu numa época em que você tomava suas decisões, você fazia as coisas do seu jeito. Mas um dia você vai ficar velho, Pedro. E isso significava que Pedro ia ter uma jornada longa ainda pela frente, porque Jesus estava dizendo para ele que ele ia chegar na velhice. E Jesus disse: você vai viver até uma época em que você não vai mais decidir para onde você quer ir. Vão tomar você pela mão e vão te levar para os lugares. Mas o que eu quero de você, Pedro, é que você me siga com essa vida que eu tenho para você. E aí Pedro não tinha mudado tanto assim até aquele momento. E então Pedro diz: mas Senhor, João está aí também, e ele vai viver mais do que eu, vai viver menos, o que vai acontecer? Aí Jesus diz para ele assim: Pedro, o que te importa? Se eu quiser, ele pode viver até quando eu voltar novamente. Não te incomode com isso, Pedro. Lembra de uma única coisa: você só tem uma prioridade na sua vida: segue-me. Essa é a história que nós lemos neste texto. O que essa história tem a nos ensinar? Muitas coisas, muitas mensagens, verdades importantes, e eu quero ressaltar algumas delas. A primeira é exatamente no que diz respeito à pobreza daqueles primeiros discípulos, e de qual singela era a vida deles, de quão pequenos eles eram diante da grande missão que Deus concedeu a eles. Eles eram tão pequenos e simples que depois de alguns dias após a crucificação de Cristo, eles já tiveram que voltar para uma tarefa de trabalho, porque eles precisavam se manter. Homens simples e pequenos. Agora não se engane, foram estes homens simples e pequenos, singelos, pescadores. Hoje eu estava falando com a classe de catecúmenos sobre os textos que esses homens escreveram, e eu estava falando para eles: estes homens pensavam em hebraico, que era a língua nativa deles, eles falavam aramaico, que era a língua falada naqueles dias, que era uma mistura das línguas dos povos que invadiram a Palestina. Então eles estavam falando, o aramaico era uma mistura de hebraico, era uma mistura de grego, e era uma mistura as línguas persas, as línguas dos cananeus, era uma mistura de tudo, uma mistureba de tudo enquanto é coisa que já passou por ali, é uma mistura com a língua árabe. E eles falavam isso, eles pensavam em hebraico, que era a língua nativa deles, falavam em aramaico, e na hora de escrever eles tinham que escrever em grego, ou no próprio aramaico.
E imagine a dificuldade para você traduzir um texto desse, porque você tem que levar em consideração o pensamento, você tem que levar em consideração a fala, e você tem que levar em consideração o que eles escreveram. Mas é muito gostoso dentro da exegese quando você pega um texto de João, quando você pega um texto de Tiago, ou quando você pega um texto de Pedro, porque eles eram homens simples, e eles escreviam de forma simples. Estes homens de vida simples, pobres, singelos, que tiveram que ir pescar para levantar sustento, alguns dias depois da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, estes homens foram os homens que Deus levantou para impactar o mundo, porque estes homens, após a ressurreição e ascensão de Cristo Jesus, eles continuaram as obras de Cristo Jesus, e o que nós conhecemos hoje como cristianismo no mundo inteiro, foi o trabalho que começou com as mãos destes homens aqui. Foram estes homens que, sem celular, sem vídeo, sem fotografia, sem jornal, sem internet, conseguiram ensinar a Palestina e a Ásia Menor e a Europa a respeito de Cristo Jesus. São estes homens, estes simples pescadores. E isso já tem uma mensagem para o nosso coração. A palavra do Senhor em 1 Coríntios diz que Deus escolheu as coisas pequenas deste mundo para reduzir as que são grandes a nada. Escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. Escolheu aqueles que nada são para reduzir a nada aqueles que acham que são. Estes homens são homens simples que Deus levantou para fazer a sua obra. E então nesta noite, pode ser que você esteja aqui também pensando: olha, eu sou um homem simples, eu sou uma pessoa simples, como Pedro, eu fiz coisas vergonhosas na minha vida, também como um cristão já, como Pedro, em muitas ocasiões eu desobedeci ao Senhor, e eu gostaria de nessa noite dizer para você, a grande mensagem deste texto de João para nós, é a mensagem que o Deus que nos chamou, que nos escolheu, que nos amou, que entregou o Filho dele na cruz do Calvário por mim e por você, é o Deus que capacita pessoas simples e pequenas como nós a fazer coisas extraordinárias, como eles fizeram. Por exemplo, lançar a rede e tirar uma rede do mar, entupida de peixes. E nesta ocasião aqui, diferente da primeira, a rede não se arrebentou. Por quê? Porque esta rede está sustentada pela ordem da palavra de Deus. Deus disse: lança a rede. O mesmo Deus que disse: lança a rede, é o Deus que sustenta. O mesmo Deus que os enviou para Jerusalém, para Samaria e para os confins da terra, é o Deus que garantia que a missão que eles estavam por realizar seria realizada perfeitamente. Então não se menospreze, não sinta medo, não se atemorize diante das loucuras desta vida, das preocupações, das turbulências, das tribulações que nós enfrentamos. Não se atemorize diante das tuas fraquezas e dos teus fracassos, porque o Senhor escolhe pessoas pequenas, coisas pequenas desta vida, para fazer coisas grandes. E este é um grande exemplo. E você hoje talvez possa estar se sentindo pequeno, mas Deus, é Deus que garante, Ele é que é a nossa força. Não é o meu braço e não é a minha força, não é a minha inteligência, não é a minha sabedoria, nem a minha capacidade que pode produzir algo no reino de Deus. O que pode produzir algo no reino de Deus é a ação do Senhor nos capacitando e nos conduzindo. Então guarde isso. Esta é uma grande mensagem para a nossa vida. Mas não só isso. Se você olhar na continuação do texto, você vai ver que entre os discípulos do Senhor as pessoas são diferentes. Olha, o discípulo amado João, quando percebeu que era Jesus, ele disse: é o Senhor. Mas ele não pulou do barco. Ele foi mais sensível, ele foi mais perspicaz, ele teve uma percepção mais aguçada, mas ele teve percepção. Por outro lado, Pedro, quando ouviu é o Senhor, cingiu as vestes e pulou na água rapidamente. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que no reino de Deus nós amamos o Senhor, todos igualmente amamos o Senhor, mas cada um de nós vai reagir de uma forma diferente. Então, no reino de Deus, não é um lugar, não é um reino para robozinhos que vão fazer sempre a mesma coisa. No reino de Deus, um vai ensinar, o outro vai colher os frutos daquele ensino, o outro vai exortar, o outro vai orar, o outro vai zelar, vai trabalhar, o outro vai cantar.
E no reino de Deus tem lugar para todo mundo, porque no nosso amor e no nosso afã de servir a Deus, cada um de nós vai responder de uma forma diferente. E nós não podemos olhar para as pessoas e criticá-las porque elas respondem ao chamado de Deus de formas diferentes. O que nós temos é que reconhecer que se há amor no coração, se há disposição de serviço, se há reconhecimento de que é o Senhor que nos chama, glória a Deus, porque é um grande privilégio poder fazer parte deste reino. E é um grande privilégio poder servir ao Senhor na diversidade dos dons que nós temos. E então João e Pedro eram homens diferentes, e Natanael e Tiago eram homens diferentes, e todos que serviram eram diferentes. Paulo, que foi chamado depois, era diferente. Aqui na igreja, cada um de nós é diferente, e é importante que nós saibamos respeitar essas diferenças, porque o Senhor nos chamou assim, e o Senhor nos ama diferentes como nós somos, e no reino de Deus há espaço para cada um. Portanto, se você está no reino de Deus, mas de repente não teve nenhuma ação ainda, alguma coisa está para ser feita, e é por você, pela maneira como você reage. Você foi escolhido para uma função específica no reino de Deus. Não perca isso de vista. Deus não usa só aqueles que sabem falar, Deus não usa só os que sabem cantar, Deus não usa só os que amam e gostam e desejam ardentemente orar e interceder. Deus usa todos, com as características que cada um tem. Mas essa ainda não é a principal lição. É uma lição. Talvez você está desajustado na igreja, ou talvez você está sendo alvo de críticas. Não ouça essas críticas. Atente para aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O Senhor Jesus tem lugar para todos no reino dele, e não importa a maneira como você o serve, importa que você o sirva de todo o seu coração. João serviu de um jeito, Pedro de outro, Tiago de outro, Paulo de outro, e todos serviram, todos receberam o segue-me de Jesus, e todos atenderam, e todos seguiram da sua maneira, sempre zelando por aquilo que é mandamento e aquilo que é preceito do Senhor. Mas então nós vamos para a parte mais interessante do texto para nós, aquele interrogatório de Jesus. Na nossa língua, e eu gosto sempre de ressaltar este ponto na hora de ensinar este texto, na nossa língua nós não temos uma noção exata do diálogo que está acontecendo, porque na nossa língua, na hora de fazer a tradução da palavra amor, foi usado um único verbo, o verbo amar. Mas na língua grega existiam pelo menos 3 verbos para a palavra amar. Existe aquele amor que é, no grego, o eros, é o amor entre homem e mulher. Existe aquele amor que é o amor de irmãos, que é o amor de amigos, que é o filéu. E existe aquele amor que é o amor de Deus por nós, aquele amor divino, aquele amor que ultrapassa qualquer tipo de fronteira, aquele amor que resiste qualquer tempestade, aquele amor que não é interesseiro, é apenas um amor que simplesmente existe sem explicação, é intenso e jamais acaba. Este amor é conhecido como amor ágape. E neste diálogo, Jesus está fazendo a seguinte pergunta para Pedro. Jesus está perguntando se Pedro o ama com este amor divino, com este amor ágape. Então Jesus está dizendo isso para Pedro: Pedro, você me ama com um amor divino, com um amor que eu amo você. E Pedro, humilhado por aquilo que ele tinha feito, ele está respondendo da seguinte maneira: ele está respondendo: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo como irmão, como amigo. Ele está se humilhando. É óbvio que Pedro gostaria de usar a resposta que Jesus estava questionando, usar aquele mesmo amor. Lembra lá do cenáculo, quando Jesus disse: olha, eu vou ser entregue, e Pedro se levantou e disse: não, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Ele está dizendo: Senhor, eu te amo com um amor que é maior do que o amor que os outros têm por ti. Então Jesus vai e pergunta: Pedro, você me ama mais do que os outros? Você me ama com o amor que eu amo você? Você me ama com este amor ágape, que é um amor maior do que o amor que os outros têm uns pelos outros? E Pedro diz: Senhor, eu te amo com esse amor comum, esse amor de irmão. Aí Jesus disse: então tá bom, apacenta as minhas ovelhas. Mas o diálogo não termina, e Jesus novamente faz a pergunta, e novamente ele põe essa ênfase, e ele não diz agora: me amas mais do que os outros, mas diz assim: Pedro, você me ama com esse amor que você dizia ter lá no cenáculo. Eu quero saber se esse é o amor que você tem por mim. E Pedro responde: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E novamente ele usa o verbo filéu, pelo menos é a maneira como foi escrito o texto. E então Jesus
dá um checkmate, viu, Toco? Dá um checkmate nele. Por quê? Porque Jesus fala: tá bom, Pedro, então é o seguinte, você me ama com esse amor filial? E aí quebrou Pedro, porque agora Jesus estava colocando em xeque aquilo que Pedro estava dizendo. Jesus sempre o questionou a respeito de um amor maior, e ele respondeu com um amor menor. E então Jesus coloca ele agora contra a parede que ele mesmo levantou e diz: tá bom, esse amor aí, esse amor que você está falando que você me ama com ele? E aí Pedro diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. E aí ele responde: o Senhor sabe que meu amor pelo Senhor é este amor ágape. É como se ele dissesse: Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho coragem de falar, porque eu fracassei, porque eu disse que não conhecia o Senhor, mas no fundo eu continuo sentindo vontade de dizer que eu te amo com esse amor que não é um amor humano, que é esse amor divino. Mas como que eu posso usar a mesma boca que disse que não conheço o Senhor para dizer que eu te amo desse jeito? Então o Senhor que sabe todas as coisas, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que tipo de amor que eu amo o Senhor. Irmãos, essa conversa talvez seja a coisa mais terapêutica que existe no Novo Testamento, porque você pode lembrar de várias questões aí. Além dessa questão do jogo dos verbos, você pode lembrar quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. E 3 vezes Jesus o fez declarar o seu amor por ele. Não sei se você já pensou nestas respostas dessa maneira. Não era mais a serva que estava perguntando para Jesus, era para Pedro. Agora era o próprio Jesus que estava perguntando para ele. E Pedro fez algo fantástico, fez aquilo que de fato importa. Ele declarou o seu amor diante da única pessoa que de fato importa declarar, que é diante de Cristo. Ele falhou diante da serva, mas diante de Cristo ele declarou o seu amor. Esta é uma grande lição para o nosso coração, porque na realidade o que Cristo espera de nós não é que nós o amemos de uma maneira sobrenatural. O que Cristo espera de nós não é que nós sejamos aqueles super crentes, mas o que Cristo, segundo o que João nos coloca nesse texto, o que Cristo de fato espera de mim, de você, é que nós sejamos aquilo que nós dizemos ser. Se eu digo que eu amo a Deus com um amor grande, não é esse amor ágape, mas é o amor filial, que seja esse amor, mas que seja verdadeiro. O que Jesus está dizendo é que você não precisa fazer grandes declarações de amor por mim, você não precisa escrever livros declarando o seu amor por mim, mas se você disser uma palavra para mim a respeito de amor, que ela seja verdadeira, que ela seja franca. É isso que Jesus está dizendo, porque eu recebo esse amor seu e eu aceito esse amor seu. Por quê? Porque Jesus nos conhece como nós somos. Eu conheço gente que sabe fazer declaração de amor como ninguém, e eu conheço gente que um sorriso você já pode considerar uma declaração de amor. Eu conheço muitos idosos que às vezes a gente faz brincadeira, é aniversário de casamento ou bodas, e aí quando me chamam para fazer, de vez em quando eu brinco, quando eu sinto que eu tenho liberdade, pode beijar a noiva, que não é mais noiva, né, agora, depois de 50 anos, e alguns ficam assim. E numa dessas ocasiões eu fiz, e então o noivo não beijou, obviamente, mas ele deu um sorriso assim, deu uma piscadinha. Aí depois os filhos vieram: pastor, essa talvez foi a maior declaração de amor que o meu pai já fez para minha mãe. Nós nunca vimos ele dar uma piscadinha para ela. Ele deu. E olha, o senhor não tenha dúvida que essa piscada estava cheia de amor. É isso. Você não precisa ser um poeta para Deus diante de Cristo, mas você precisa ser verdadeiro. Se for uma piscadinha só, mas que essa piscadinha seja real, porque nenhum de nós é capaz de virar aquilo, virar uma outra coisa. Deus pode fazer grandes transformações na nossa vida, mas nós nascemos já com uma personalidade, com os dons, com os talentos que Deus nos deu. Pedro nasceu de um jeito, Deus fez Pedrão do jeito que ele tinha que ser, e ele foi do jeito que ele era. Deus fez grandes mudanças na vida dele, mas ele continuou falastrão. Quer um exemplo disso? Depois desse momento intenso, que emociona a gente,
Pedro já, ô Senhor, mas o Senhor está falando que eu vou ficar velho, mas quem vai morrer primeiro? Eu ou João? Aí, parece que 5 minutos depois ele já está soltando uma das suas. Mas esse Pedro é uma das figuras que mais me chama a atenção no Novo Testamento. Eu gosto dele, gosto que ele é autêntico, ele pensa e fala. Das gafes dele, é o mal de quem pensa e fala. Aí Jesus diz algo para ele que é para nós, a última questão aqui, muito interessante. Jesus diz para ele: Pedro, não se incomoda com quem vai viver mais, quem vai viver menos. Pedro, se incomoda com uma coisa: a sua vida, o tempo que eu vou te dar de vida é para me seguir. Segue-me, Pedro. Eu quero usar essa mesma declaração para nós nessa noite. Nós passamos a nossa vida inteira ocupada com um monte de coisas. Depois de você dizer para o Senhor Jesus que você o ama, só resta uma coisa a fazer: demonstrar este amor, seguindo e fazendo o que Ele quer que você faça. Você ama o Senhor? Então faz o que Ele quer que você faça. Ele disse para Pedro: Pedro, segue-me. Você vai ficar velho, pode ter certeza, mas eu quero que você me siga. Quem vai viver mais, quem vai viver menos, não importa. Infelizmente nós distorcemos tanto essa verdade, que nós passamos a vida preocupada demasiadamente com o nosso futuro, como se a gente pudesse garantir 1 minuto sequer da nossa existência. Pior, se já não bastasse a gente ocupar todo o nosso tempo preocupado com o nosso próprio futuro, com as nossas coisas, nós passamos a nos ocupar com o futuro dos nossos filhos, como se a vida dos nossos filhos estivessem asseguradas pelas nossas mãos, pelas nossas economias, pelo nosso trabalho. Eu não estou insinuando, nem convidando você a viver uma vida irresponsável, de maneira alguma. Eu sou pai também. Mas o que eu estou dizendo é que a maior ocupação da minha vida tem que ser seguir ao Senhor. E seguindo ao Senhor, Deus me dará a condição de cuidar do meu filho, e Deus guardará a minha vida e a vida dele até o dia que Deus quiser. Porque se Deus quiser chamá-lo cedo, Deus o chamará. Se Deus quiser me chamar depois dele, o chamará. Se Deus quiser me chamar antes dele, chamará. E eu não posso mudar isso, eu não posso fazer nada a respeito disso. O que eu posso fazer legitimamente debaixo do sol? Eu posso seguir Jesus. E eu posso ensinar os meus filhos a seguir Jesus. E nós estamos vivendo uma inversão de prioridades tão terrível e tão grande nos nossos dias, que nós, primeiro, nós não nos ocupamos com este interrogatório, com este diálogo de Jesus e Pedro, e nós não nos preocupamos se de fato o nosso amor, em fazer de fato uma confrontação para saber se o amor que temos no nosso coração pelo Senhor, ele é real, ele é verdadeiro, pelo menos da maneira como nós pensamos que ele é, se ele é verdadeiro. E então nós não discutimos essas coisas. E na semana passada eu terminei perguntando exatamente isso. Eu terminei perguntando: Jesus é o amado da sua alma? Porque é assim que ele tem que ser. Ele tem que ser o grande amor da minha alma. Ah, pastor, eu amo muitas coisas, eu amo os meus filhos mais do que tudo, eu amo minha esposa mais do que tudo. Não, Jesus tem que ser o amado da minha alma. Eu devo dizer para os meus filhos: filho, eu queria te amar mais, mas eu amo mais a Deus do que você. Mas eu garanto para você que Deus te ama mais do que eu te amo. E isso é que é importante, porque quando eu morrer, não morreu a pessoa que mais te ama. Quando eu morrer, talvez tenha morrido a segunda pessoa que mais te ama, mas a pessoa que mais te ama permanece viva, e essa pessoa é Cristo Jesus, e essa pessoa é o Senhor. Nós temos que ensinar os nossos filhos a amarem o amado da nossa alma, para que eles possam seguir a Cristo também. Então eu estou usando este exemplo, que eu acho que é um exemplo prático, extremamente pertinaz, para mostrar que nós estamos amando muitas coisas e correndo atrás de muitas coisas, e o amor e a nossa declaração de amor por Cristo, como aquela declaração de Pedro, não combina. Olha, que outra preocupação seria mais justa do que a preocupação com o futuro? Olha, Pedro pode ter falado até muitas coisas que ele não deveria ter dito na vida dele, mas essa declaração dele: Senhor, eu vou viver até quando? João morre antes, eu morro depois, o que vai acontecer? É uma preocupação legítima, ele está se preocupando com o futuro dele. Embora no contexto parece uma ousadia, parece mais uma daquelas falas impensadas de Pedro, mas é uma coisa que nós também perguntaríamos para Jesus: Jesus,
E aí, eu vou viver, o Lineu vai estar vivo ainda quando eu morrer? Como é que é? O Lineu promete, né? Porque já está vivo há bastante tempo, né? A questão é, isso não importa. O que importa é o que eu estarei fazendo quando o Senhor me chamar. Eu estarei seguindo o Senhor ou eu estarei correndo atrás do vento? Se o Senhor te chamar hoje, você hoje está seguindo ao Senhor ou você está correndo atrás do vento? Pense nisso. Esse texto mostrou que Jesus restaurou o homem que estava vivo, que tinha feito a coisa mais vergonhosa com Jesus. Judas já tinha morrido, e depois de Judas era Pedro, que tinha dito que não conhecia Jesus. Jesus foi lá e o restaurou. E lhe deu um propósito na vida: apacenta as minhas ovelhas, segue-me. O amor do Senhor é capaz de alcançar quem quer que seja. Pedro declarou o seu amor por Jesus, e Jesus, a única coisa que Jesus quis de Pedro é que aquilo que ele estava dizendo fosse verdadeiro. Pedro, se o amor é grande ou se o amor é pequeno, não importa, eu quero que ele seja real. Então hoje, eu não sei qual é a sua declaração de amor pelo Senhor, mas que ela seja real. E a maneira de demonstrar que esta declaração é real é exatamente fazendo o que Pedro fez, seguindo ao Senhor de todo o seu coração. Os livros de história nos relatam que Pedro morreu já depois de ter pregado o Evangelho muitos anos, e ele foi crucificado também, e ele seguiu Jesus até a cruz. Ele só não seguiu Jesus numa coisa: quando ele foi crucificado, ele disse: eu não quero e eu não posso ser crucificado como meu Senhor. E então, por causa disso, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele mostrou com as suas ações que aquele amor que ele disse, aquele amor filéu que ele disse, era real, era verdadeiro, era real. Quando você for provado, mostre com as suas ações, com o seu amor, com a sua dependência de Deus, que o seu amor por Ele também é um amor real. E se preocupe e se ocupe com aquilo que de fato é prioridade, porque as outras coisas, o Senhor mesmo sabe do que nós precisamos, e Ele proverá no tempo certo. Cuidado com os nossos filhos, com os nossos pais, com as pessoas que nós amamos, é importante, mas não é mais importante do que seguir a Cristo Jesus. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Senhor, muito obrigado por nesta noite, ó Deus, a Tua palavra poder, ó Deus, falar ao nosso coração, pelo Teu Espírito, ó Deus, nos despertar. Ó Deus, aquele amor de Pedro, Senhor, foi aceito pelo Senhor. Teu Filho Jesus se satisfez com aquele amor de Pedro. E ó Deus, eu te louvo porque o Senhor restaurou a vida daquele homem, que para nós foi tão importante, ó Deus, porque ele foi o primeiro depois do Senhor, junto com os outros apóstolos, que deram continuidade à proclamação do Evangelho. E este Evangelho, ele foi proclamado tantas vezes e por tantas pessoas que ele chegou até nós. Obrigado, ó Deus, pela restauração da vida de Pedro. Ó Deus, mas hoje é bem provável que muitos de nós precisamos de uma restauração na vida, porque talvez fizemos coisas que envergonharam, ó Deus, nos envergonharam e envergonharam o nome do Senhor. Porque talvez, ó Deus, nós estejamos sentindo no coração aquela mesma tristeza e vergonha que Pedro sentia naquela praia. Porque talvez, ó Deus, nós estejamos sentindo o mesmo desamparo que aqueles discípulos sentiram, e por isso eles voltaram a pescar. Talvez, ó Deus, muitos homens aqui estão com a cara afundada no trabalho, simplesmente, ó Deus, porque eles têm vergonha de confiar no Senhor. Porque talvez já fizeram ou já fizemos tantas coisas que envergonham o Senhor, que nós simplesmente não temos mais cara para pedir nada para Ti, ó Deus. Mas quero pedir ao Senhor nesta noite, que assim como o Senhor restaurou Pedro, que o Senhor, ó Deus, nos ajude, e que, ó Deus, nós possamos declarar o nosso amor por Ti, mesmo que ele seja singelo, e mesmo que ele seja um sussurro de lábios imperfeitos, que reconhecem os seus erros. Mas, ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos faz saber que o Senhor recebe essa nossa declaração de amor, e que o Senhor se satisfaz com ela, porque nós jamais poderemos satisfazer o amor do Senhor respondendo à altura, porque nós somos muito diferentes do Senhor.
Mas, ó Deus, nós nos alegramos porque o Senhor, que se satisfez com aquele amor imperfeito de Pedro, é o mesmo que se satisfaz com os nossos amores imperfeitos. Então, ó Deus, pedimos que o Senhor venha trazer refrigério para o nosso coração, e que as declarações de amor que fizermos ao Senhor, sejam aquelas mais elaboradas ou aquelas mais singelas, que elas sejam a verdade, que elas sejam a verdadeira expressão do que nós sentimos, porque nós entendemos que de fato é isso que o Senhor espera de nós: sinceridade, convicção, afetuosidade. E que assim, ó Deus, o Senhor responda-nos, e que o Senhor nos ajude, para que nós possamos, ó Deus, te seguir, porque se amamos ao Senhor de fato e de verdade, nada é mais desejado, nada é mais importante, mais prazeroso na nossa vida do que viver para o Senhor. Nos livra, ó Deus, de tantas e excessivas preocupações com as questões dessa vida. Ajude-nos, ó Deus, a nos preocuparmos com aquilo que de fato é importante, com a proclamação do Teu Evangelho, uma vida, ó Deus, de busca intensa pela presença do Senhor em nós, uma vida de intercessão, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão cansados, aflitos, por aqueles que estão atribulados, por uma vida, ó Deus, de companheirismo com os nossos irmãos, uma vida, ó Deus, de completa devoção à obra do Senhor. Que assim seja no coração de cada um de nós aqui. Pedimos isso nesta noite, pedimos, ó Deus, que este amor confortador do Senhor possa, ó Deus, ser sentido por cada um de nós, que nós nos sintamos envolvidos e abraçados por este amor que nos recebe do jeito que nós somos. Obrigado, Senhor, por esta certeza e por esta convicção. Eu te agradeço por isso nesta noite, te peço a tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está aqui, e para esta semana que vamos viver, ó Deus, que o Senhor esteja na condução de tudo. Pedimos isso a Ti, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que a graça...